Olá, tudo bom? Meu nome é Lineker, eu trabalho aqui no setor de projetos da Soma Urbanismo e hoje eu vim falar para vocês um pouquinho mais sobre drenagem urbana. Para começar, explicar um pouquinho do que é a drenagem urbana. Drenagem são todos os dispositivos, todos os elementos que existem nas cidades que ajudam a captar, encaminhar e dispor das águas de chuva, para evitar acontecer alagamentos e outras situações como essas dentro das cidades. Os projetos de drenagem urbana hoje no Brasil eles não são normatizados, então eles vão muito das boas práticas de projeto. Nós seguimos, para elaborar esse tipo de projeto, nós seguimos alguns manuais e algumas recomendações, e algumas vezes as próprias cidades têm as suas regras, mas não existe uma regra nacional que dite como que é feita a drenagem urbana nas cidades hoje. A drenagem urbana depende muito de fatores locais. Então, para a gente determinar, um dos primeiros itens que nós determinamos no projeto é a chuva de projeto. A chuva de projeto, ela muda de cidade para cidade, muitas vezes ela muda, dependendo da extensão da cidade, de bairro para bairro. Nós temos alguns fatores que são tabelados, existem algumas formas, algumas pesquisas, inclusive de universidades, que nos falam esses valores tabelados. Nós incluímos esses fatores dentro de uma fórmula maior e essa fórmula considera a chuva. Outro dos fatores que a gente considera também para a chuva de projeto é o tempo de retorno. O que é o tempo de retorno? É o tempo que demora teoricamente para aquela chuva acontecer. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um tempo de retorno de 10 anos, significa que eu estou considerando a pior chuva dentro desse período de 10 anos. Quando eu falo, por exemplo, de um tempo de retorno de 1 ano apenas, significa que é aquela chuva que acontece todo ano. Aquele chuviscozinho que eu tenho certeza que todo ano acontece, tá certo? Então, o tempo de retorno é um fator muito importante quando a gente vai determinar as chuvas de projeto, que é o que vai determinar também o dimensionamento de toda a minha rede, tá bom? Além do tempo de retorno, a gente também considera o tempo de concentração, que é o tempo que uma gota de chuva que cai no ponto mais afastado assim da bacia leva para percorrer toda a bacia e chegar até o ponto que a gente chama de exutório, que é onde toda a água da bacia se concentra, tá bom? Então esses três fatores, que são os fatores locais, o tempo de retorno e o tempo de concentração, são os três principais fatores que a gente considera na determinação da chuva de projeto, que é aquela chuva com a qual a gente vai vai dimensionar toda a rede. Outro fator que influencia muito na vazão de projeto, que é aquela que a gente considera para o dimensionamento de todas as peças e de todos os dispositivos numa rede, é a taxa de impermeabilidade do solo. Isso significa o quê? Quanto da chuva que cai naquele terreno realmente escoa e quanto dela infiltra no terreno, tá certo? Em grandes centros urbanos, em grandes cidades ou até mesmo nos centros das cidades, essa taxa de impermeabilização chega a 100%, ou seja, toda a água que cai escoa, ou seja, eu tenho que projetar um sistema que seja capaz de absorver, de captar e de dar uma disposição correta a 100% da água de chuva. Em outros terrenos, em zonas menos urbanizadas ou com uma urbanização menos agressiva, essas taxas caem aí para torno de 70%, 60%. Um dos motivos, inclusive, pelos quais a gente na Soma Urbanismo escolhe utilizar o pavimento intertravado é para isso. O pavimento intertravado ele não é um pavimento 100% permeável, ele é um pavimento que absorve um pouquinho da água de chuva, ou seja, eu estou levando menos dessa água de chuva para o meu corpo receptor, para o corpo hídrico receptor. Outro ponto importante de ressaltar nessa parte que a gente está falando aí de permeabilidade é o que você faz dentro do seu terreno. Se dentro do seu terreno você impermeabiliza, coloca piso, coloca uma laje em todo o terreno, significa que você está jogando toda essa água de chuva para a rua. Isso gera problemas para a cidade. É por isso que na maioria dos PDMs das cidades, eles limitam aí uma taxa de impermeabilização do terreno. Geralmente os PDMs colocam aí em torno de 70% a 80% de taxa de impermeabilização, ou seja, você tem que deixar entre 20% e 30% do seu terreno como área permeável, uma área em que a água cai e infiltra ali dentro.
Quando a gente considera todos esses fatores, a gente junta eles e faz todos os cálculos que são necessários para a gente ter uma rede de drenagem que vai atender às necessidades ali daquela região, daquela cidade, daquele bairro, tá certo? Então é com base nesses parâmetros que eu acabei de colocar para vocês que as redes são dimensionadas. E quais são esses elementos de drenagem? O primeiro dos elementos que eu vou falar aqui é o elemento que coleta água superficial. Então é a sarjeta. Aqui na Somos Urbanismo nós executamos a sarjeta junto com o meio-fio. Então eles são uma peça única, executadas em loco, que significa que eles são feitos no campo. E essa peça, ela ajuda a levar toda a água que cai, tanto nas ruas quanto nos lotes, até o próximo ponto de coleta. Os pontos de coleta nós chamamos ou de trincheiras, que são aqueles elementos que estão ali perpendiculares na rua, ou de bocas de lobo, que são aquelas grelhas de ferro que você passa às vezes ali de carro e vê aquelas grelhinhas de ferro. Aquelas grelhas, elas coletam toda a água de chuva. Quando a água entra pela grelha, ela vai sim para a tubulação que está correndo ali sob as ruas, tá bom? Essas tubulações muitas vezes, na maioria das vezes, são feitas de concreto, tá bom? São manilhas de concreto que são colocadas ali com essa função, com a função de escoar água de chuva, e algumas vezes elas são interceptadas por poços de visitas, tá certo? Esses poços de visitas, eles têm algumas funções. Uma delas é a função de manutenção da rede, ou seja, um operador consegue entrar ali, fazer a limpeza, ver se tem algum tipo de entupimento, alguma coisa assim, tá certo? O último elemento da rede de drenagem é a ala dissipadora, é uma escada ou uma ala dissipadora. Então, quando você chega à destinação final, ao corpo hídrico, que vai ser a destinação final dessa água, desse efluente, a gente precisa colocar ele ali de forma que não vá prejudicar o meio que já está estabelecido. Então a gente precisa reduzir a velocidade da água, a gente precisa reduzir a energia com que aquela água está chegando ali. Por isso nós colocamos alas dissipadoras, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido muito bem, mas caso tenha ficado alguma dúvida sobre como que são feitas as redes de drenagem aqui na Somos Urbanismo e todos os seus dispositivos e dimensionamento, por favor, entre em contato com a gente.